esse aspecto nós podemos seguir no esclarecimento de dúvida. Lembrando que, independente da pergunta, sempre vai ter a resposta. Então é assim, pergunta o que você quiser. Silêncio. Cri, 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 cri. Eu acho que a primeira opção, boa noite a todos novamente, de você conduzir da maneira que você achar mais coerente, Eu não acredito que depois da semana passada vocês não tenham algum tipo de dúvida. Eu não acredito. Não. dúvidas muitas. Então, por favor, explique, pergunte, faça uma. Ou foi tão diferente, que não tem nem como fazer dúvida, então. Foi muito diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Muito, muito, muito mesmo. Mas eu acho que a parte cronológica me chama bastante a atenção. Que eu fiquei com dúvida nos 320 anos, nos 64 mil anos e afins, assim. Tá. Pois não, Marcos. Não, é só uma coisa que eu percebi, né? A gente tinha combinado, principalmente para os antigos, que todas as vezes que nós fôssemos iniciar uma frase, nós não iniciaríamos com não. Não. É. Lembra? Eu percebi o seguinte, então, quando a gente é novo no Ágora, o nosso padrão de comparação é o da mente coletiva, certo, Marcos? À medida que você vai passando o tempo, você vai ouvindo, talvez entendendo ou não entendendo tudo, né? O teu padrão de comparação deixa de ser da mente coletiva e passa a ser aquilo que você aprendeu. Então, Daí o entendimento maior. eu não gostaria muito, Marcos, desculpa te interromper, que nós seguíssemos por. Não é comparação, porque eu sei que no início vai existir comparação. Não tem como, né? Mas através do dogma. É que você, de fato, só um minuto que tem. Ah, entrou. Boa noite, Gabi. Você está bem? Você quer entrar por e-mail? Aí você entra no Google Meeting. Não estou te ouvindo. Não está? Eu nunca entrei por Agora. e-mail. Hã? Eu nunca entrei Não, por me e-mail. passa. Você está de celular ou está no computador? Onde você está? Celular. Você tem e-mail? Tenho. Me passa teu e-mail, Vou por te favor. mandar pelo WhatsApp. Tá Bom? ótimo. Tá ótimo. Aí você clica no link e entra aqui. E aí você participa com todo mundo, interage com todo mundo, enfim. Tá Tudo bom? bem. Muito obrigado. Como é que eu saio daqui? Normalmente é da forma de desligar. Ai, é que é a primeira vez que eu participo. Peraí, Ah, ao vivo. é assim mesmo. Tá. Então eu quero fazer uma pergunta. Daí para Elimar. Só porque ela tá com o cabelo solto agora. Explica para mim como que você chegou no planeta, por favor. Ó, Elimar, toda a liberdade do mundo de falar, ó, eu não me sinto confortável. Entendeu? Para. E isso não é, por favor, toda a liberdade do mundo. Eu não quero responder. Tá bom? Fica à vontade. Aqui é Elimar Cascagrossa. Boa noite. Lembra?
Como eu cheguei no planeta? Dentro do, como você falou, né? Dentro do que a gente... Não. Vamos combinar outra coisa. Vamos. Outra coisa. Não é o que eu falei. É o que você entendeu. Por quê, Limar? Nós passamos grande parte do tempo nos reportando segundo Marcos, segundo João, segundo Tiago, segundo... Não. O que a gente tem que... O que nós devemos fazer aqui é assim, ó. A minha forma de pensar é essa. Eu penso assim. Tá certo. Então vamos Então, lá. até agora eu estou pensando assim. Então, mas pensando... quanto tempo demora? Porque pensando é gerúndio. Eu penso assim. Perfeito. Tá formada essa ideia por enquanto. Perfeito. Essa forma de pensamento tá agora sim. Você lembra que você falou que eu podia ser chato com você? Manda abraço. Então, a gente Manda abraço. precisamos começar a corrigir. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu entendi de boa essa história do casca grossa. Terceira. Aguenta bem. Terceiro, a gente tinha combinado não começar com não. Show, vamos lá. Por quê? Quando você falar não, você vai negar tudo que você falou em seguida. Ok. Na minha forma de pensar, eu fui um conjunto, sou um conjunto de formas de pensamento. O que, dúvida, o que é forma de pensamento? É para não falar conjunto de ideias. O que é um conjunto de ideias? Por isso que eu falei, como você falou, vem com vícios antigos, né? Isso. Por isso, então, vício antigo, de fato, de frase, vem assim, eu sou um conjunto de ideias, lá na piscina de bolinha. Tá bom. O meu eu reuniu uma piscina de bolinha que gerou uma frequência, e essa frequência ficou vibrando no éter até achar um papai e uma mamãe que tivesse na hora da concepção uma frequência semelhante, ou congruente, ou na mesma vibração. Tá bom. E aí, quando aconteceu isso, eu me encaixei nessa tríade. Tá bom. E assim eu vim. Tertius, como que você vê? Ó, eu vou perguntar e, por favor, fiquem à vontade e se vocês não quiserem falar, eu vou repetir isso sempre, tá? Então, assim, fica à vontade. Tertius? Não tá. Mareli, quer falar? Falar o que eu sei até agora. O que Limar falou, eu repetiria. Mas o que eu aprendi antes veio que somos exilados de Capela. Não, Capela não existe. Não mesmo. Não. Você conhece o sistema de Capela? Não. Só ouvi falar, li o livro Exilados de Capela. Uhum. Se não existe, eu não sei. É estranho isso. Aí você diz que não tem nem o nosso lar, eu tenho um lado meio de espiritismo e tudo mais. Ainda bem que você ficou aqui, né? Tô aprendendo, Você tem algo para ensinar? Capela, ela é formada por sóis. Então ninguém vive ali, né? Entendeu? Eu vou mostrar para você. É estranho, porque as pessoas falam e Capela é uma componente de um sistema formado por duas estrelas gigantes e amarelas, com massas 2,6 e 2,7 vezes a massa do Sol. Uma delas é 9 vezes maior que o Sol e a outra 12 vezes maior. O que significa que morreu todo mundo assado. Ninguém veio de lá. Ninguém veio de lá. Ninguém veio de Capela.
Isso foi uma invenção, então. Sabe o que acontece, Marili? A grande maioria das pessoas, elas buscam, e essa é uma dificuldade. Vocês me dão um minutinho só, por favor. Eu estava um pouco incomodado porque aquela moça quer entrar. E ela mandou no outro celular, porque um eu estou transmitindo, o outro estou usando. Então eu estava incomodado, porque ela não para de pensar, e aí eu estava precisando pegar, entendeu? Coloca ela na live. Então, é isso que vou fazer. Só que estava no outro celular. Deixa eu só comentar aqui. Eu ouvi você chamar, mas eu estava procurando material para anotação. Eu estava distante do celular, por isso que eu não respondi. Tá ótimo. Pronto. Agora eu estou mais... Já mandei um invite para ela. Só... Ela tá querendo participar faz tempo. Tá querendo, manda mensagem, enfim. E-mail enviado. Pronto. Então, voltando. O ser humano, ele gosta, ele quer ser compreendido. Por exemplo, se você chegar no Ágora, fisicamente, eu te abraçar, oi Marili, que saudade, vamos tomar um café, não sei o quê, papapá, senta aí, e beijinho, e não sei o quê, papapá, você vai se sentir muito bem. E isso que é o que a gente chama de um local acolhedor. O que de fato não significa que o local seja acolhedor. Pode ser que o local esteja utilizando-se desta informação para ser acolhedor, mas ele de fato não é. Está claro o que eu falei? Portanto, como a maioria das pessoas buscam esse tipo de compreensão, há de se convir que se você falar para uma pessoa, olha, quando você morrer, você vai ser dissociada, porque você não conseguiu chegar na integridade. Boa noite, Gabriela. Tudo bem com você? Bem-vinda. De fato, se você chegar numa pessoa, Gabriela, você está chegando agora, deve ser muita coisa nova, deve gerar muita confusão, deve gerar um conflito gigante. Então, assim, sinta-se à vontade para perguntar o que você quiser, tá bom? Fica à vontade. Absolutamente tudo aquilo que você não entender, isso cabe a todos. Tá? Portanto, se você chega num local onde este acolhimento ao qual você recebe for de uma maneira que você está aguardando, que você espera, tudo que você for ouvir depois perde a razão. Então, assim, se você chega num local, vou repetir, e é feito com você a compreensão sua daquele momento para frente, tudo que acontecer, você não vai considerar, porque vai despertar no teu cérebro, no instinto, a sensação de pertença. Todos sabem o que é pertença? Pertença é uma sensação que o instinto, o animal, o instinto, tem de proteção. Por exemplo, quando ele está num grupo, ele se sente protegido, ele se sente acolhido, ele se sente parte. Então, quando eu faço isso com você, você vai desprezar absolutamente tudo o que eu falar dali para frente. Logo,
Sabendo disso, o Ágora, ele não busca compreender pessoas. Por isso que o módulo 1 é tão difícil de entender, porque você escuta tantas coisas que são diferentes daquilo que você espera ou que você planeja receber, que no momento que existe o choque da realidade, a tendência tua é buscar formas de pensamento que existem dentro de você, que vão fazer com que você repudie o que de fato se torna a realidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, há de se convir também que não é fácil você chegar numa escola e escutar assim, ó, você está morto. No primeiro dia. Não é fácil. Não é algo que você está aguardando que aconteça. Não é algo que está dentro do teu plano. Por quê? Porque o conceito que você tem de vida é o conceito de existência. Mas esse conceito de existência não é você quem dá a você. No caso, eu dou para você o significado de vida. Porque a partir do instante que eu defino vida, se você não ser adequar nesse conceito, o que vai acontecer? O sentimento de pertença gera em você o medo, porque você vai perder o grupo. E perdendo o grupo, o que fica dentro de você é o medo, porque você vai ter que andar sozinho. Neste momento, e por proteção, o que o ser humano faz? Ele se fecha. Logo, é muito compreensível o que acontece com o ser humano. Ter esta sabedoria significa que você saberá manipular pessoas, se assim você quiser. E isso não é ensinado em todos os lugares. O sentimento de pertença é nato ao ser humano. Porque, lembra, a concepção dele foi baseada no quê? Satisfação e prazer. Logo, quais são as formas de pensamento que ele tem dentro dele, Elimar? Satisfação e prazer. E a pertença é a principal forma de pensamento que constitui a essência do ser humano, por ser instinto. Logo, montar uma recepção calorosa, muito bem feita, com cafezinho, com chazinho, com bolachinha, com pessoas amigáveis, dando risada, um ambiente bonito, um ambiente vai gerar em você esse sentimento de pertença. Dali para frente, a escola pegou você. Esse é um ponto. Segundo ponto. Também há de se concordar que, como ser humano, na essência do ser humano, está contido a carência. Carência. Se eu falar para você que quando você morrer você vai para o nosso lar, não fica melhor do que eu falar que você vai ser dissociado porque você não conseguiu chegar na integridade do eu? Se eu falar para você, ó, você está no planeta há quatro ciclos de 25 mil anos, você não vai entender isso. Reencarnando sempre no mesmo período. Por que é o mesmo período? Porque dentro do ciclo, e todos podem ver a imagem da Mareli. Se nós considerarmos aquela imagem como o Sol de Alcione, por exemplo, o que está no centro é a Terra, ou a nossa constelação. Esta volta, conforme os astrônomos chamados, um deles é o Hartley, que definiu e desenhou e calculou esses números, essas grandezas astrofísicas,
Foi daí que veio, deste estudo de Harley, para cada ciclo que o planeta caminha dentro do raio, as formas de pensamento serão sempre as mesmas. Por quê? Porque você está preso no plano. Você não saiu do plano. O planeta, por exemplo, ele não vai dar a volta em torno de Marte. Estou dando exemplo. Ele sempre vai repetir a mesma volta. Sempre. Logo, todas as formas de pensamento, entre parênteses, frequências, estarão contidas em cada segmento do plano. Portanto, dando um exemplo, quando o planeta passar no ano de 1200, não significa que a informação de óculos não exista. Significa que aquela espécie que convive naquele ano, ano 1000, por exemplo, ainda não conseguiu estar apta para receber estas formas de pensamento do óculos. Por quê? O que é descobrir? Chegar na cobertura. Olha aqui, ó. Isso. Está aqui, ó. Minha mão está coberta pelo mousepad. Se eu tirar, o que acontece com a minha mão? Aparece. O fato dela estar coberta não significa que ela não exista, ou que ela não foi pensada. Significa que você não viu. Portanto, só existe uma forma pensamento no plano. Quando eu falo plano, lembra que eu estou me referindo ao universo, ao cosmos, que é chegar a Deus. Você não é um conjunto de ideias. Você é um conjunto de conceitos. E aí gera outra frustração. Porque você vai falar assim, puxa, eu sou espírito. Eu tenho ideias. Não. Se você considerar que a ideia é pré-existente, você que não conseguiu ver, então você não é ideia. Porque se você fosse, os iguais iriam se atrair. Logo, você seria o todo. E dentro do todo, você conheceria o tudo. Portanto, todos os seres humanos que habitam o planeta, todos, eles são compostos por um conjunto de conceitos. A ideia é única. A ideia é chegar no Criador, no Deus, enfim. Ficou claro? Fala, Tertes. A piscina de bolinha, as bolinhas nesse caso são feitos. Eu não consegui entender bem a tua pergunta, Elimar, porque congelou a tua tela. Eu só consegui entender piscina de bolinhas. Piscina de bolinha. Essas bolinhas são esses conceitos. Perfeito, perfeito. Por exemplo, você tem absoluta certeza da verdade a qual você tem? Você tem um conceito hoje. Você tem um conceito de verdade. O que você faz? E é aí que começa o erro filosófico. Você se põe à prova no quesito testar. E o quesito testar seu não está direcionado para existir. Está direcionado para conhecimento ou experiência. Porque se você estivesse direcionada para a luz ou para iluminar-se, você não precisaria passar por teste. Belo gato, hein, Tertius? Aqui no agro só tem pessoa que tem gato, né? Vocês perceberam?
Eu vou encontrar alguém que fala, eu não tenho gato nem cachorro. Aí eu vou ficar... Aí eu vou... Então, Regina, nós já somos combinados, né? A Ângela tem gata, né, Ângela? Cachorro. Não tem? Então fica, você tem que ficar. É assim, eu não tenho gato nem cachorro. Opa, tá melhorando. Dito isso... Você não é contra, né? Para, eu não sou não, contra. Você contra Eu tô gato, brincando, eu tô brincando. Vai, é a forma de dar uma relaxada. Então, quando você chega num ser humano, num ser existente, pega e fala assim, você está morto, ele vai classificar você como louco. Só que ele não consegue explicar. O exemplo que eu dou, os 2 exemplos que eu dou, você não tem como contestar. Só que você não tem como explicar. Era para ter uma bomba atômica agora aqui. Eu estou fazendo frição. Por que não está acontecendo nada? Se nós somos compostos de átomo, quando você pega 2 átomos e faz assim, o que acontece? Explode. Por que não explodiu? Por causa da velocidade? Não tem nada a ver. Não é a velocidade que gera a explosão atômica. É a frição que gera. É um batendo com o outro. Esse é um ponto. Segundo ponto. Abre a janela, olha a estrela. A luz que você está vendo está 5 anos-luz, 10 anos-luz, 20 anos-luz. Já foi. Já aconteceu. Então, se já aconteceu, como que você pode falar que você está no presente? Se já aconteceu. E aí você não consegue explicar. Nesse momento, o que você faz? Usa de dogma. Você fala, não, é lógico que eu estou vivo. Eu como, eu respiro, eu pago conta, eu trabalho. Mas isso não é propriedade sua. Isso é propriedade de uma realidade que foi criada para você cumprir a razão de existência dela. Então, quem é você? Você é o servo. Que cumpre uma razão a qual o observador dá para você a realidade de vida. Esta realidade de vida é gerada pelo movimento. Por isso das experiências, porque você fala, eu estou tendo experiência, eu estou vivendo, eu estou crescendo, eu estou pá. Mas isso é uma ilusão. Fala, Gabriela. Fala. Pergunta. Vai lá. Abre o microfone primeiro, por favor. Vai lá. Gente, não existe? Não. Caramba. Aí, ó, tá vendo? É um choque. Define existência para mim, Gabriela. O que é o ato de existir? É você pensar, raciocinar, nascer. Isso não, o cachorro existe? Existe. É? Ele tem consciente de quem ele é? Não. Então como que ele pode existir? É verdade. Quem que dá existência para ele? Nossa. Você. Eu mesmo. Você que dá existência para ele. Porque ele não tem existência. Ele cumpre uma razão de existir. Entendeu? Entendi. Mas ele não tem consciente de quem ele é. Não tem consciente do que ele pode fazer. Ele cumpre uma razão. Mas ele não tem consciente. Outro exemplo que eu usei a semana passada. Entra, Marcelo. Uma bactéria ou um vírus. O vírus tem vida. Ele está consciente de quem ele é? Não. Ele não está consciente. Então, o fato de respirar, ou o fato de bater asa, ou o fato de estar vivo, não lhe confere a propriedade de vida.
lhe confere a propriedade de existir. Quem que dá existência para você? O observador, no caso eu. Ou a sua realidade, entendeu? Mas você não está consciente de quem você é. Você quer ver? Quando você morrer, para onde você vai? Não. Para debaixo da terra, agora. O corpo físico. Pode ser que você morra queimada, um avião explode, alguma coisa assim, né? Mas supondo que tem uma morte natural e normal, você vai ser enterrada. E depois? Não tenho noção. Não sei. Se você for na religião, eles vão falar que você vai para o céu. Se você for no espiritismo, eles vão falar que você vai para uma cidade que fica aqui. Hã? Por exemplo, o nosso lar. Bom, eu era da Universal, né? Eles falavam que se eu desse o dízimo, eu teria o reino eterno. Ah, sim, lógico. É lógico. Eu só quero te lembrar que o dízimo foi uma lei romana instituída para que 10% do espólio das guerras ficasse na mão dos soldados. Daí que surgiu o dízimo, né? E dízimo vai não faz isso com você. Nunca mais faça isso, por favor. Tá bom? Nunca mais. Você está alimentando um câncer. Pois não, se você quiser eu explico tudo para você, não tem problema. Mas eu não sei se você vai, no primeiro dia, aceitar. Pois não, Tertius. Então, aquela frase clássica, penso, logo existo, é válida. O cachorro pensa, ele existe. Vou te dar outro exemplo. É dentro do que você falou. Nós temos comprovação da nossa existência, mas não da nossa vida. Veja, se eu entender que o ato de pensar me confere existência, eu posso cometer um erro. Se eu entender que o ato de pensar me confere vida, eu estou mais próximo de identificar quem eu sou. Você já viu os animais caçando? Os leões caçando? As baleias orcas caçando? Os golfinhos caçando? O que eles fazem? Eles pensam, eles articulam, eles manipulam, eles traçam planos e executam o plano. Então, eles pensam. Penso, logo existo, é uma definição que se aplica ao instinto. Ouvindo você falar sobre as práticas dos animais para caçar, para garantir a sua sobrevivência, e me veio essa questão do instinto. Porque os atos que os animais praticam nada mais é do que instinto natural. Instinto que para eles dá vida. Só que eles não estão conscientes de vida. A definição de vida para eles não têm. Vida para eles é sobreviver. Ok. Para nós, vida deveria ter outra conotação, deveria ter outro significado, deveria ter outra abrangência. Vida para nós deveria ter um contexto muito maior, que seria identificar quem eu sou e se eu existo. Essa conotação deveria existir dentro de nós. Então, quando alguém chegasse em você e perguntasse assim, Tertius, quem é você?
Você deveria responder, não baseado naquilo que você é neste tempo. Ou também não utilizar-se de formas de pensamento pré-existentes. Eu sou um ser que está em evolução, que está no universo, enfim. Isso não me confere, ou não nos confere vida. A resposta correta é, ou deveria ser, eu sou Marcos, estou aqui para me iluminar, porque 64 mil anos atrás eu neguei ao Cristo. Nesse momento eu quis ser o Criador, por desejar criar, neguei a criação. Nesse momento eu me crucifiquei, eu que me coloquei na cruz. E aqui estou para reconhecer essa verdade, para, em forma definitiva, me colocar à disposição do Criador para ser a sua imagem e semelhança, porque reconheço que sou filho e não criador. E como filho, não me cabe o direito de criar, mas me cabe o direito de fazer tudo que mostre quem é meu pai, da melhor forma possível. A resposta deveria ser... Servindo, por exemplo. Como? Servindo, por exemplo. Não entendo que seja servir. Entendo que seja ser a representação da luz. Espelho de Deus, né? Como? Na Terra. Ser o espelho de Deus na Terra, né? Isso. Então, mas aí, uma pergunta. Se nós estamos aqui, não para criar, e sim para ser o que tem que ser, o que temos que ser, para atender aos desígnios do Criador. Não. Ele não é carente. Okay. Nesta linha de pensar, eu estou criando um Deus carente. Tá. Eu não estou aqui para fazer o que ele quer. Eu estou aqui para não mais querer fazer tudo do meu jeito. Ok. E onde e como que nós devemos tratar a questão do livre-arbítrio? Ela não existe. Não existe. Não, você não tem livre-arbítrio. Você nunca teve. Quando eu falo você, estou me referindo a todos. Ok. Isso confirma uma coisa, que é um conceito que eu, não vou dizer aprendi, mas eu ouvi há muito tempo atrás, num curso de dinâmica empresarial. O instrutor comentou, ele fez essa pergunta, ele jogou essa pergunta: você é livre? Veja. E depois de muita discussão, o grupo chegou à conclusão que não somos livres. Eu vejo assim. Só um minuto, Bianca. Ser livre é uma coisa. Liberdade é outro conceito. Ter livre-arbítrio é outra condição. Vou repetir. Ser livre é um conceito. Ter liberdade é outro conceito. Ter livre-arbítrio é outro conceito. Misturar esses três conceitos, considerando como livre-arbítrio, para mim é uma falha filosófica. Não faz sentido. Porque, por exemplo, dentro da lei, você é livre. Tira a lei. O que te impede de
de pegar o teu carro hoje, sair e dar uma volta no mundo? Nada. Então você é livre. Você vai falar, mas pera um pouco, Marcos, eu tenho responsabilidade com a minha família, com a minha mãe, enfim. Você vai falar, peraí. Então, o fato de você ser livre não significa que você deva fazer o que você quer. Logo, livre-arbítrio negaria a liberdade. Alguém pode colocar no mudo, por favor? Ângela, Gabriela, por favor. Oi? Você pode colocar no mudo de novo, por gentileza? Porque está dando eco. Obrigado. Então, livre-arbítrio é o estado do consciente que lhe confere liberdade para executar uma ação. Todos entenderam? Quer que eu repita? Acho que congelou o Tertius. Eu acho que congelou. Congelou. Deixa ele voltar que eu vou repetir, tá bom? Pois não, Bianca. Marcos, a minha dúvida é na questão da carência. É porque vem as perguntas, tá? Fica à Não quero ser vontade. desrespeitosa. Não, por favor, fica à vontade. Mas olha a minha pergunta. Cuidado com a resposta. Lá atrás, lá há 4 ciclos daquela de 25.920, né? Anos. Isso. Se nós fomos criados lá no primeiro momento, quem é criado não é uma carência do Criador? Qual o motivo da gente ser criado? Quem, não é uma carência. Quem criou você não foi o Criador. Então, quem criou você foi você. Desde lá do primeiro momento. Lógico. Lógico. Que aí vai o quê? Vai de encontro a que a Elimar falou das frequências e tudo mais. Não, o que Elimar, no meu entendimento, Bianca, o que Elimar falou quanto à frequência, vamos pensar um pouco abstrato, tá? Vamos voltar no momento zero, tá bom? Tá bom. Eu não vou entrar no mérito de quem criou o Criador, porque eu sei essa resposta e eu vou te falar um dia, assim como eu já falei para outros isso, tá bom? Então é assim, vamos pegar o Criador. Qual é a razão de existência do Criador? Por que existe o Criador? O que dá razão de vida? O que dá razão? O Criador, ele faz o quê? Ele cria. Isso. Ele cria. Porque a razão de existência do Criador é criar. Ele cria o quê? Criaturas. Não. Ele não cria criaturas. Ele cria o quê? Não sei. Ele cria o quê? Ele cria a criação. Eis que o verbo veio à vida. O verbo é o quê? Ação. Então, o Criador cria a criação. A criação cria quem? Aí sim. Aí sim. Na hora que a criatura quis criar, o que ela fez? Ela quis ser o Criador. Logo, ela tem na essência a criação. Mas ela não tem na essência o quê? Criar, né? O Criador. Ela não é o Criador. Mas ela tem na essência a criação, o verbo.
Por que que ela tem, na essência, o verbo? Porque ela deveria ser a imagem e semelhança do. Não é ela criar. Na hora que ela acreditou em criar, o que que ela fez? Ela Se, inverteu os papéis, né? ela, isso. Então, a injustiça é justa? Não. Como a injustiça é injusta, ela nega a justiça. Logo, o que que teve que acontecer com a criação? Ela foi negada? Não, ela se negou. Ela, a criatura negou o Criador. Porque o que que ela falou para o Criador? Deixa que eu crio. Crio. Quando ela negou o Criador, ela cometeu o quê? Uma injustiça. Então, o que aconteceu com ela? Ela ficou injusta. Deixou de existir. Nesse momento, o Big Bang. Logo, quem são os anjos caídos? Nossa. Nós. Tudo que caiu. Tudo que está no universo. Porque nós negamos o Criador. Por quê? Porque E nós existíamos e deixamos de existir nesse momento. Isso. Entendi. Por isso que a gente está tentando ir no caminho inverso para tentar existir novamente. Não. A maioria das pessoas, a maioria não, todos que estão no plano, eles caminham por evolução e conhecimento. Coloca no mudo só um minutinho, Gabriela, por favor. Só um minutinho. Eles caminham... o que que dá razão de existência à criatura? O movimento. E a dualidade. Lembra? Mais, menos. Então, a diferença de potencial gera o quê? O movimento. Esse movimento gera o quê? Conhecimento. Para ter, porque é matéria, ter conhecimento, o que que você precisa? O que que você precisa ter para ter conhecimento? Experiência. Experiência precisa do quê? De um motivo. Tem que ter as causas. Quais são as causas que geram experiência? Desejo? Desejo. Vontade? Isso. Para existir desejo, satisfação e prazer, o que que é necessário existir? A experiência pede o quê? O que que dá razão de existência para a experiência? Para a satisfação e prazer? Como que a experiência pode ser experienciada? Vivência. O que que é viver? Vivência. O que que é vivência? É o quê? É Conjunto de experiências vividas. para existir um conjunto de experiências vividas, o que que precisa ter? Conhecimento. Já falamos disso, sem dúvida. Para ter conhecimento, o que que precisa ter? Tem que ter o trauma, as fragilidades. Experiências. Não. Tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Tem que ter o quê? O planeta Terra, para você manifestar a experiência. Se não houver tempo, não houver planeta, e não houver plano, você não testa. E não tem um movimento, né? E não isso. Logo, a experiência te leva aonde? No tempo. Te leva no relativo. Quando você deixa de ter desejos, o que acontece com você?
Vai parando o movimento? Você entra no estado de monótono, por exemplo. Mas o que é parar o movimento? Morrer. Não. O que é parar? Não, você já está morto. Então, assim, o que é parar o movimento? Inação, Marcos? O que é inação? O que acontece quando você para? Quando você não tem mais desejo? Você se torna iluminado, você é um canal de luz, não precisa fazer mais nada. Não, ainda não. Tudo através de você. Ainda não. Você sai do tempo. Se você sair do tempo, você sai do quê? Do plano e do espaço. Porque você não mais precisa. A carência é precisar, é ação. Carência é ação, é tempo. Eu preciso, tu precisa, ele precisa. É tempo. Então, se é tempo, é espaço. Então, na hora que você deixa de querer, na hora que você deixa de desejar, você sai do tempo, do plano e do espaço. Porque você deixa de utilizar as formas de pensamento que existem no plano, que te trouxeram para cá. Pois não, Gabriela. Então nós, esse negócio de diabo, essas coisas, quer dizer, o diabo somos nós que negamos. Não existe diabo. Certo. Não existe diabo. Então, nós somos os anjos caídos, vamos colocar assim. Vamos. Não existe diabo. Isso é uma invenção que foi feita para controlar você, para cercar você, para manter você sobre o domínio de quem criou. Com medo do diabo, o que você faz? Você paga o dízimo. É isso mesmo. Eu sei. Você obedece. Você obedece. É isso aí. Entendi. É complicado, viu? Porque Diabo, Deus, bem relativo, né? Dualidade também nisso, né? É bem pro instinto mesmo. Diabo, Deus, anjo, demônio. Meu, é assim, ó. A forma que existe no planeta é uma eterna guerra. É Deus lutando contra o mal lutando contra o bem. Sabe? É uma loucura, uma insanidade que só quem acredita ou é muito covarde, ou não existe, ou quer ganhar dinheiro com isso. Então, essa Podemos dualidade... dizer que o diabo está em nosso inconsciente? Não. O diabo, como diria o padre Quevedo, não é que existe. Ok. Diabo não existe. Diabo era um deus da Grécia chamado Diabolo, que era o deus da fartura. Quando Roma foi dominar a Grécia, ela precisava incentivar os romanos a matarem o povo grego. Nesse momento, eles falaram que o deus da Grécia era o diabo. Daí surgiu o diabo. Eu fico pensando, até no sentido religioso, se você pensar se Deus, o seu Deus, né, que a gente fala na religião, é onisciente, onipresente, divino, único, por que o diabo? Não faz sentido. Não faz sentido. Outra coisa, né? Sabe, Gabriela? São 2 trilhões de galáxias. Em cada uma, 200 bilhões de planetas. É muita pretensão que o diabo quer pegar a gente, né, meu? Verdade. Entendeu? Então, a dualidade não existe. O bem e o mal não existe. Não. Entendi.
Eu entendi agora. O que é bom para você pode ser mal para mim. Isso mesmo. O que quebra a dualidade? O consciente. É você entender a causa. Quando você entende a causa, por exemplo, se eu for numa igreja evangélica agora, seja de quem for, pegar e falar, vocês são tudo maluco, porque diabo não existe, eu devo apanhar. Porque ninguém vai acreditar. Se eu for num centro espírita e pegar e falar assim, filho, Chico Xavier era esquizofrênico, que fizeram um exame médico dele e foi constatado que ele era esquizofrênico. Só que ninguém fala isso, ninguém mostra o exame. Por quê? Se falar, acaba com o quê? Com o espiritismo. Se eu chegar no centro espírita e pegar e falar assim, sabe, Chico Xavier, ele repetiu todas as cartas as quais ele escreveu. Todos os livros dele foram copiados. Se eu for na eubiose para discutir teosofia e pegar e falar assim, sabe, Helena Blavatsky era uma farsante, que tudo que ela copiou foi de Coleman, que quem escreveu a teoria da teosofia não foi Helena Blavatsky, foi Coleman. Ela copiou. Ela se promoveu com isso. Se eu for na maçonaria e pegar e falar assim, senhores maçons, com o maior respeito que eu tenho a vocês, vocês não sabem nada, como aconteceu aqui, com alguns 33 que vieram aqui no Ágora, vocês não sabem nada. E um deles, se não me engano, era de Campo Grande, que saiu, era amigão do Aldo. Tô brincando, Aldo. Tô brincando. Vocês não sabem nada. Por quê? Porque vocês consideram que o universo é dual. Você traz o Detefon para mim, por favor? O Detefon. Enfim, eu vou criar um problema muito grande e vou gerar a imagem de prepotente. Você vai falar, então é só você que sabe. Então quer dizer que só você é a bolacha do pacote. Então você é o cara, é isso. Eu vou falar assim, olha, eu conheço bastante coisa. E não foi por estudo, viu? Por exemplo, você já ouviu o que eu falei alguma vez? Alguém já ouviu falar? Da aura, Marcos? Tô. O produto que limpa a aura chama-se Detefon. É como uma pessoa de Campo Grande me falou que a tela mental de Campo Grande custava R$14,99 por mês. Eu falei assim, como assim R$14,99? Ela falou, é o preço do guarda. Do segurança de rua. Bom, enfim, vamos mudar. Então, se você for buscar o que eu estou falando em algum lugar, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Isso porque eu nem falei de Bíblia para você ainda, porque nós vamos falar de Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia. Eu gosto muito de falar daquele trecho do Sodoma e Gomorra. Gosto muito. Você sabe o que o Quiló fez, né? Todo mundo sabe aqui, né? Todo mundo sabe ou ninguém sabe? Eu não sei. Eu sei o que a Bíblia diz, mas... Isso, que dormiu com as duas filhas, né? Isso. Durante uma semana cada uma. É bobinho. Ele Tava bêbado. Vinho. O vinho veio da onde? Entendeu? Assim, ele carregou o vinho da onde que ele carregou?
Se a bomba vai cair, meu filho, se a cidade vai explodir, a última coisa que você pensa em levar é vinho. Você fala, ó, meu amigo, ó, tô indo embora, vou levar comida e água. Vou levar vinho. Enfim. Tem muita coisa para a gente caminhar ainda, viu, Gabriela? Tem muita coisa. Tem mais dúvida, pessoal? Tem, Marcos. Vamos lá. O Cristo, de 64 mil anos atrás, ele era um ser, ele era uma frequência, primeira pergunta. E a segunda, ou o que ele era. E a segunda, ele permanece no plano ainda? Tá. O homem quer ir para Marte? Por que ele quer ir para Marte? Ele quer o poder. Não, ele quer conhecer, ele quer saber, ele quer saber. Quando esses seres vieram de Cisne, o que eles estavam fazendo? Indo para Marte. Eles queriam conhecer. Eles querem conhecer. Quando eles desceram aqui, no Amazonas, onde foi instaurada Ratanabá, esse negócio todo, há 320 mil anos atrás, logo aquela história de Enki e Enlil é uma farsa do Sitsin. Todo mundo sabe que ele forjou as traduções, só que eu não entendo porque que o pessoal insiste em falar isso ainda. Todo mundo sabe, né, que é farsa. Zacarias Sitsin. Como que não sabe, gente? Não, eu nunca ouvi falar, Marcos. Ah, vocês também. Peraí. Não, peraí. History Channel, não é isso? Eram os astronautas? Não, não é, não foi lá. History Channel. Onde é divulgado mais o Zacarias City, né? Aquele Diógenes, não sei o que lá. Ele que fala muito. Não, eles falam sobre as teorias de Zacarias Sitchin, né? Peraí. Só um segundo, por favor. Depois, é assim, ó, eu só vou mostrar para não falar que eu estou falando asneira, tá? Mas depois vocês olham, vocês pesquisam. Tá aí, ó, tá? Isso aqui eu estudei há muito tempo atrás, tá? Ó. Aí, enfim, ó. Aí vocês estudam, ele que forjou toda a documentação, ele mentiu, ele nunca, enfim, enfim, tá bom? Então, voltando para cá. Quando esses seres chegaram aqui, o que aconteceu? Os reptilianos? Não. Eu tenho medo de falar disso, porque daqui a pouco eu vou falar reptiliano, draconiano, vai falar o azuis, vai falar pleidiano, vai falar arcturiano, vai começar a falar um monte de coisa que eu falo, meu Deus do céu. É assim, ó. Existiu draconiano aqui? Existiu. Da onde que eles vieram? Da estrela Draco, da constelação Draconis. Então eles vieram de lá. Assim como nós estamos querendo ir para Marte. Mas não significa que eles vieram para dominar o planeta. Não vieram aqui para extrair ouro, porque o planeta dele estava acabando o ouro, então eles precisavam extrair ouro do planeta Terra para poder refazer a atmosfera. Olha a loucura, são 2 trilhões de 200 bilhões de planetas. Só vai ter ouro no planeta Terra? E depois outra. Os seres estão chegando. Os seres estão chegando. Tá bom, mas eu estou escutando essa história, vai fazer no mínimo 30 anos. Só que para você sair daqui e chegar em Sírios, são 12 segundos. Porque são 4 passes. Pontos, são 4 pulos. Entendeu? E cada pulo dura 3 segundos. Então, assim, para você andar daqui até a constelação do Cisne, demora 12 segundos. Então, é assim,
uma nave dessa para andar no sistema solar, quanto tempo vai demorar? E se eles têm essa capacidade de viajar do jeito que a gente já cansou de ver, o que acontece? Eles não sabem fazer ouro. Você acha que precisava pegar mulher, cruzar com mulher para gerar para dominar o planeta? Ah, sabe, sabe, Elimar, eu tenho dificuldade de entender esse tipo de coisa, tá bom? Eu tenho uma dificuldade muito grande. O que não significa que não exista ou existam seres de outras constelações, tá bom? Mas que eles vão vir aqui para resolver a porcaria que nós fizemos? Não, não. Seria no mínimo, uma falta de respeito. Você faz um monte de coisa errada e eu vou lá e arrumo. Aquela história do reiki, a história do tarô, a história da apometria, a história de tantas bobagens que existem, a história da religião. Então o cara faz besteira a vida inteira e vai rezar para se perdoar, para ir para o céu. Então quer dizer que tudo que você fez acabou? Você bebeu 40 anos, pegou uma cirrose e você vai no reiki para se curar? Enfim. Voltando para cá. Esses seres vieram aqui para conhecer aqui. E viram nos seres que viviam no planeta uma enorme ignorância. O que aconteceu? Suponha, Elimar, que você seja uma pessoa que não tenha mais na tua essência a maldade, tá bom? Você não sabe mais o que é maldade. Na hora que você engravida de um ser que é instinto, o que acontece? Vai misturar maldade de novo com bondade. Isso. Então, aquele ser que nasceu, ele vai estar contido na essência dele bondade e maldade. Só que o que acontece? O registro da maldade não existia mais naquele arquétipo, naquele DNA. Entendeu? Não existia mais. Quando aconteceu essa mistura, o ser que nasceu, ele trouxe em si a manipulação e articulação. Nesse momento foi necessário acabar com esses seres daqui. Por quê? Quem fez o errado deveria extinguir o errado. Aí você fala assim, Marcos, para um pouquinho. Você comentou que todos que estão aqui estão mortos. Eu falei, é verdade. Aí eu falei assim, Elimar, não é todos que estão no planeta Terra, é todos que estão no plano. O que não significa que todos que estão no plano sejam alma, ou sejam espírito, ou sejam luz. Significa que, como nós, eles podem ter, por exemplo, uma tecnologia muito mais avançada, mas ainda matéria. É só pegar Estados Unidos e quem mora na África. Eu não preciso ir longe, na Índia. Você vê o pessoal como vive na Índia? Ou no Amazonas. Os índios que vivem no Amazonas, você vai falar, meu, não tem nem graça. Descobriram aí uma raça que ainda usa arco e flecha. Já pensou? E aí sim, existe uma forma de pensamento que eu gosto muito de citar. Na realidade, são duas formas de pensamento que são constatadas. A primeira,
no livro eram os deuses astronautas. Não sei se vocês já leram esse livro, mas é dito que na Segunda Guerra Mundial, quando os americanos começaram a sobrevoar as ilhas do Pacífico, os seres que lá viviam, o que eles começaram a fazer com os americanos? Cultuar como deuses. E isso acontece até hoje, porque eles cultuam a aeronave como se fosse Deus. E uma aeronave construída com madeira. Com madeira. Eles construíram com madeira. Fizeram. E a roupa do piloto. Não, como que chama? Não é pajé lá, é o. Como que é? O cacique, ou sei lá o nome que dá. O ser mais velho dessa tribo. Ele se veste ainda com a roupa do piloto. Nós estamos em 2023. O homem está indo para Marte. E ainda aqui no planeta Terra, existem tribos que ainda cultuam os americanos como deuses. Outro ponto. Para, até. Tem gente que acredita em diabo. Você tem noção que é isso? Para pensar. Enfim. A vontade que dá de falar assim, qual é o tamanho do teu Deus? Que tamanho é o teu Deus? Entendeu? Viver de medo. Enfim. Outro exemplo constatado. Colombo, quando começou a chegar na América, todo mundo sabe que os povos nórdicos chegaram no Brasil, né? Os vikings chegaram no Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso. Então, assim, a descoberta do Brasil nunca foi por Pedro Álvares Cabral, porque já existia isso há muito tempo, né? Todo mundo sabe disso, né? Tem uma pedra no Rio de Janeiro lá, escrito lá que os vikings chegaram. Está escrito lá. Nos Estados Unidos, quando eles começaram a ver as primeiras caravelas, eles não enxergavam as caravelas, os índios. Todo mundo sabe disso também. O que eles enxergavam? A deformação da água. Porque a deformação da água, as canoas deles geravam. Então, o que eles conseguiam ver? A deformação da água, mas eles não viam caravelas. Depois de ver uma semana, vendo as caravelas chegarem, eles começaram a fazer imagem das caravelas. O que isso significa? Que quando houve esse cruzamento, o ser que nasceu, ou a mulher, é por isso do estigma da mulher. Por isso que ela carrega esse estigma. Quando a mulher engravidou, por exemplo, este povo não tinha mais na composição o que era maldade. Nesse momento, nesse planeta, nesse éter, foram trazidos formas de pensamento de maldade. E uma vez que entra, não sai mais. Porque você deve transformar a ideia. Você não muda a ideia. A ideia, quando você muda a ideia, você está colocando tempo nela. Você transforma a ideia. Logo, esse Deus... outra coisa interessante. Sabe como chamava a espaçonave que veio de Sirius, aqui? Não. Yeshua. Você acredita? O nome da espaçonave era Yeshua. Sirius ou Sirius. Sirius. 12 mil anos atrás. Yeshua. Enfim, vamos voltar a 320 mil anos atrás. Uma vez que isso aconteceu, este povo de Cise ficou responsável por este planeta. Não pela evolução desse planeta, mas para a condução desse planeta.
Este conjunto ideológico de cisne chama consciência crística. Os representantes desta sabedoria chamam-se Cristos, ou vários Cristos. Consegui ser claro, Elimar? Então, todos os seres que a gente vê com nave triangular, com charuto, a qual eu já andei, a triangular eu já andei, que tem 3 lugares só. São 2 atrás, um na frente com painel, enfim. Né? Aonde eu ia ter a aula, algumas aulas eram no charuto, que a porta abria, a nave entrava, a gente ia para uma sala, e cada sala tinha uma pessoa, enfim. Então é assim, depois eu explico melhor. Eu acho que deve ter um vídeo gravado aí. Então é assim. Estes seres, eles... E você acha que era falado assim? Você chegava, por exemplo, numa luz, era mostrado um símbolo. E? E? Tem conversa. Apresenta um símbolo lá. E aí, como que você faz? Resumo. Essas naves que a gente vê são de lá. Por quê? Porque estão aqui na Lua. Por isso que... Quantas vezes o americano foi na Lua? Não vai me falar uma, hein? Não vai me falar uma. Desculpa. Quantas vezes o americano foi na Lua? Vamos lá, pessoal. 7 vezes, 7, 8. 5 vezes? 7. Quem sabe disso? O homem foi na Lua, vírgula. O americano foi na Lua na década de 60 a 70, 7 vezes. O que ele foi fazer lá? Colher pedrinha? Sério mesmo? Vocês sabem também da experiência de Eric von Däniken, não. Nossa, quer dizer, às vezes me foge o nome. O alemão que construiu a V2. Como que ele chamava? Vocês lembram? Von Braun. Von Braun. Isso. Werner von Braun. Maximilian. Então, você sabe o que eles fizeram, né? O que ele fez? Na segunda missão, ele deixou o carrinho cair na Lua. Sabe o que aconteceu? Bem, durante 7 minutos. O que significa que a Lua é o quê? Oca e feita de ferro. Por que ele deixou cair o carrinho da Lua, da espaçonave? Porque ele quis? O que ele queria comprovar? Então, assim, tem muita coisa que... Bom, está explicado, Elimar? Quem é Cristo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Ele saiu do plano? Não, ele nunca saiu do plano. Ele vai voltar? Não vai embora quem nunca saiu. Entendeu? Porque o Cristo não é uma pessoa. Cristo é a consciência. O que é consciência? É o consciente. O que é o consciente? É a plenitude do eu. O que é a plenitude do eu? É um ser íntegro. Quando o ser conseguir chegar na integridade, ele vai ter liberdade. Com a liberdade, ele terá livre-arbítrio.
de escolher o que vai acontecer, como vai acontecer, em que época vai acontecer. Por quê? Porque este ser estará consciente e terá consciência da tua integridade e da tua responsabilidade no plano. Respondi? Pois não, Tertius. É uma pergunta, se um fato que, não sei se todos conhecem, mas eu ouvi dizer de um projeto de um navio que foi tirado e retornado. Sim. É verdade isso? Nikola Tesla, Einstein, Projeto Filadélfia, 1978, nos Estados Unidos. Sim, foi verdade. Isso realmente aconteceu? De fato aconteceu. E que quando o navio voltou, os corpos estavam entremeados com a matéria do navio? O que acontece, Tertius? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Quando você acelera a matéria, você muda a frequência da matéria. Vou te dar um exemplo. Você não gera energia, você muda a frequência. Marcos, não estou entendendo. Você pode explicar melhor? Quando na engenharia existe uma disciplina que chama-se resistência dos materiais. E dentro dessa disciplina, você aprende a estudar a resistência dos materiais. O quanto que cada um sofre de carga, onde você aplica uma carga, porque ele está te preparando para você seguir, por exemplo, uma disciplina civil, de engenharia civil, fazer cálculo estrutural e assim vai. Quando eu estudei isso, muito me interessou as frequências da matéria. Então, se você pegar o mercúrio e aplicar diferentes frequências no mercúrio, ele vai sair do estado líquido até o estado sólido. Todos sabem disso? Não. Portanto, quando você muda a frequência da matéria, você está mudando o estado, ou não é a composição, o estado da matéria. Não é alterando a matéria que você muda a frequência. É o contrário. Porque senão você não faria as pedras do Egito. E aí eu até quero falar um pouquinho do que o Tertius me perguntou sobre o Eduardo Cage, lá dos Estados Unidos. Então, assim, existe uma sabedoria que você consegue alterar o estado da matéria através de frequência. E aí você trabalha com a matéria do jeito que você quiser. Por isso que os templos eram desenhados com diferentes formas, a pedra tomava diferentes formas. Por quê? Porque você pega a máquina, aplica a frequência, os átomos mudam a frequência do átomo, não é que eles se dissociam, eles se separam por causa da vibração. O que acontece com o estado sólido? Ele fica mole. E aí você dá o formato que você quer. Aí você brinca com a matéria do jeito que você quer. Então, é a frequência que você usa. Nesse aspecto, esse experimento, ele mexeu com frequência. Na hora que eles mexeram com frequência, alterou o estado natural da matéria. Por isso que as pirâmides de 8 lados mexiam com o estado de frequência. Aí eu vou responder para ele mais de novo. Por isso que as pirâmides de 4 lados, eles não alteram a propriedade da matéria. Eles mantêm a propriedade da matéria. Uma pirâmide de 8 lados altera a frequência da matéria. Por isso que naquela época, embaixo da pirâmide existia água, existia um potenciômetro. Então a água batia o potenciômetro em cima, gerava uma frequência, e quem estava na Câmara do Rei, na Câmara da Rainha,
sofria diferentes frequências. Por quê? Na entrada da câmara... Estou falando muita coisa, né? Estou falando muita coisa para vocês. Na entrada da Câmara do Rei, existem 3 câmaras de frequência. Quem foi para o Egito e teve a curiosidade de bater na parede, vai ver que ela é oca. E quem teve a curiosidade de olhar para cima, vai ver que tem 3 câmaras. Essas 3 câmaras é por onde a frequência entrava, por isso que é assim, né? Ela centralizava aqui e caía. E quem estava ali na Câmara do Rei, com um cristal que existia na câmera, na frente, aquele cristal mudava a frequência através da glândula pineal que você tem aqui. Então, a mandala que entra aqui, recebia... Tá bom já. Então, tá bom. Eu sei só tudo, Tarcísio. Eu só sei tudo. Posso fazer mais 2 perguntas? À vontade. Teletransporte. Star Trek. Não mesmo. Não mesmo. Essa é outra história que mais tarde eu comento. Existe ou não? Não. O que acontece? Para você transportar a matéria, você tem que mudar a frequência da matéria. Na hora que você muda a frequência, você faz o que com a matéria? Você transforma a matéria. Transforma. E aí... Eu escrevi aqui, transmutação e teletransporte. Portanto, como que as naves puxam você? Através do que a gente conhece como raio trator. Então, o que é um raio trator? Eles geram uma diferença... Como que as naves andam aqui? Vai. Só um minuto. É assim, ó. As pessoas, elas... Quem fica falando tanta asneira, às vezes não sabe o que está falando, sabe? Estou falando desses espiritualistas que só falam asneira. Quero mostrar para vocês uma figura que eu acho que vai ser... Só um minuto. Essa figura aqui, ela é... Só que eu não estou achando a figura. Ó, essa aqui faz lembrar, tá? Mas... Por isso do paralelo 33, por isso da maçonaria 33, por isso da idade de Cristo 33. Por isso que as pirâmides estão no paralelo 33, entendeu? É isso aqui, ó. Tá vendo essas linhas de campo aqui, ó? Tá vendo aqui? O que vocês estão vendo? Tá vendo aqui, ó? Sim. Como que funciona? Cada linha dessa aqui tem uma frequência. Cada cruzamento de latitude com longitude é um ponto neutro. Por isso que as naves pulam. Então, o que acontece? Embaixo da nave, você tem um rotor elétrico. Esse rotor, ele gera uma diferença de potencial. Ô, Matheus, você lembra da experiência do sítio lá? Você lembra o tamanho
da nave do sítio? Fala para o pessoal ouvir. Calma aí que eu vou ter que sair da sala aqui. Ah. Eu entrei embaixo de uma nave, não consegui ir embora naquela época. Ele vai falar porque ele viu. Então é assim, existe um rotor embaixo da nave. Esse rotor gera uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz com que a nave flutue. Então você tem um impulso eletromagnético para entrar nessa faixa. Na hora que você entra em diferentes faixas, o que acontece com a nave? Ela não tem velocidade, a velocidade dela é infinita. Você lembra lá no sítio? Lembro. Como que foi? Fala aí. A gente estava fazendo churrasco na família, como sempre fazia no final de semana, em férias e tal. Aí o meu pai estava já olhando para o céu, como sempre. Aí nisso eu também já percebo que ele fica olhando no céu. Então aí eu já prestava atenção sempre nele. Vai no fato, vai no... Aí ele foi caminhando pro sítio, mais para o fundo do sítio, e a nave vindo. A nave vindo. Era pequenininha? Não, era grande. E aí eu queria ir junto com ele e ele não deixou. Então tá bom. Voltando para cá, obrigado. Porque a nave era grande, era imensa. Obrigado, Matheus. Fechando isso, então é assim. O que acontece? Essas naves, elas são movidas a energia elétrica. Por quê? Porque elas precisam gerar a diferença de potencial. Então elas precisam gerar uma carga. Nesse momento gera a carga, a nave passa de uma linha para outra. E quando cruza a latitude e a longitude, esse é um ponto neutro. Então na hora que ele bate ali, ele vai para qualquer lugar do planeta que ele queira. Entre o planeta Terra e a Lua, também tem linhas de campo. E o mesmo raciocínio acontece. Por isso que as naves caminham por ponto, por salto. Pum, 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 entendeu? Não é que elas usam combustível, não é nada disso. Por isso que são segundos, por isso que vocês tonto. Desculpa, gente. Por isso que esse pessoal espiritualista fala que as naves estão chegando. Que as naves estão chegando. Meu filho, já está aqui faz tempo, cara. Você não está entendendo. Então, assim, é que... Meu, daqui para Cisne dura 12 segundos. Para sair do planeta é 1 segundo. É um salto para sair do planeta. Então, Térteros, finalizando a tua pergunta. O raio é um raio que gera uma diferença de potencial naquele campo eletromagnético que faz que tudo que esteja naquele espaço flutue. Nesse momento, eles puxam você. O que mais? Então, existe teletransporte. Não é teletransporte. Não existe sair do... não é assim, sair do ano 2023 e vou para o ano 2015. Aí seria a viagem no tempo. Isso. Então, me perdoe. Teletransporte existe? Existe. Neste formato, não é dissociação da matéria. Entendeu? Cria-se um campo, um facho de luz. Neste facho que não é luz, é uma frequência, porque a frequência se torna luz. Por quê? Por causa da atmosfera, por causa dos átomos que ao redor eles se excitam, e aí eles esquentam, então parece que está esfumaceando. Por isso que todo fenômeno parece que é fumaça. Por isso que lá em Ezequiel, e o esplendor do Senhor soltava fumaça branca pelo átrio. Não é isso. É que a frequência esquenta tanto a atmosfera, e a atmosfera tem tanto hidrogênio, que ele faz evaporação. Nesse momento parece que está saindo fumaça. Mas não é fumaça. Existe uma umidade relativa. Então é assim, então monta a faixa, nesta faixa existe teletransporte. Por quê? Porque era assim que eu ia.
o ser humano tem poder de emitir energia, Não. sabendo fazê-lo? Energia daquele de, com as mãos, vamos passar energia para o outro, aquele negócio todo? Isso também, mas não é nisso que eu estou pensando. Estou pensando no seguinte, eu passei por uma experiência quando eu tinha 8, 10 anos, sei lá, de idade. Estava em casa, tomando lanche no fim de tarde. Minha mãe tinha preparado, como sempre, um lanchinho para os 3 filhos. E o meu irmão mais velho é um cara que detesta leite. Minha mãe pôs um copo de Nescau em cima da mesa e ele falou, não vou tomar porque eu não gosto de leite. E ela, aquela história, toma, filho, etc. Enfim. Meu irmão ficou olhando o copo com firmeza e o copo quebrou. Sim. Sim. Então existe emissão de energia. Não é energia. Ele mudou a estrutura da matéria. Mudou a frequência. Mudou a frequência. Você lembra que eu expliquei que acontece com o tálamo, hipotálamo, glândula pineal, pituitária, dos 7 aos 10 anos, no momento da puberdade, que se ele for tentar fazer isso hoje, ele não consegue. Por que que os fenômenos parapsicológicos... Eu não sei nem se ele fez. Eu acho que foi um acidente de percurso. Não. É que naquele momento ele estava passando... todo mundo é assim. Raiva. Não é raiva. O que acontece? Ele... aquele momento, a eletroquímica do cérebro estava tão forte, a troca da sinapse estava tão intensa por causa da puberdade, hormônios, Ok. que gerou, 15, 16, por aí. que gerou a excitação dos cristais que estão na apatita. Nesse momento, ele fez uma mandala dentro da... E essa mandala gerou uma frequência. Esta frequência alterou a propriedade da matéria. Que é a mesma frequência quando você pega uma taça e quebra. É a mesma coisa. Não, mas vamos lá. O som é fácil de você aceitar. Você quebra algo frágil como... Mas é frequência, é só você saber fazer. Pois é. Não, mas com certeza ele não sabia. Eu vou falar uma coisa. Todos sabem, Tértios. Todos têm dentro de si tudo. Só não tem a consciência de que sabem. Isso, por isso que eu falei, eu não estou aqui para ensinar ninguém, só estou para fazer você recordar o que um dia você quis esquecer. Sim. E esse meu irmão mais velho é o cara que não acredita em nada. Fala em Deus para ele, ele fica de mau humor. Dependendo da pessoa, eu também fico, viu? Porque começar a vir com Deus que mata, com Deus que dorme com mulher, com Deus que estrupa menina. Eu vou mostrar umas passagens na Bíblia para vocês que vocês vão ficar... Enfim. Obrigado. Show de horror. Telepatia, Marcos. A Marília me perguntou, os conceitos estão mudando todos, então... Existe? Falar um pouquinho? Sim, existe. É só você entrar na mesma frequência do conjunto ideológico dela. Existe? Lógico que existe. Dá para você saber o que ela está pensando? Lógico que dá. Dá para saber quando ela vai morrer? Dá para saber quando ela vai morrer. Inclusive a data, a hora, o dia. Já ensinei o pessoal aqui a calcular? Aí não é nem telepatia, aí é matemática. Aí é matemática. Aí a Bruna vai sair da conferência, porque a Bruna não quer saber disso aí. Então é assim. Você vai aprender a calcular a data da tua morte. Que está no máximo 4 anos. Então fica tranquilo. Em 4 anos já foi. Mas é bom saber porque a gente já pega o cartão de crédito grande, já torna tudo até a hora da morte. Não vai ter sistema financeiro mesmo, então tá tudo certo. Mas voltando para cá. Não vou falar mais. Então é assim. Existe telepatia? Existe.
É possível? É. É possível. Na realidade, não é uma capacidade, tá? Na realidade, é uma oportunidade, é uma possibilidade. Porque se você conseguiu descobrir, se você descobriu todas as formas de pensamento que estão contidas no plano, você sabe o que vai acontecer. Você sabe as datas que vai acontecer, você sabe quando vai acontecer. Então não existe previsão, existe só constatação. Então quem sabe fazer isso, sabe quando vai acontecer. Por exemplo, esse ano aqui, eu não deixaria dinheiro no banco. Mas deixa para lá. Vamos voltar aqui. Pois não, Gabriela. O grande volume. O que é éter? Você fala muito Éter. éter. O que é? Segundo o conceito indiano, existem elementares. O que são os elementares? São substâncias que deram origem a algum ser vivente no planeta. Por exemplo, os elementares da Terra formaram o quê? Rochas, pedras, montanhas. Os elementares da água formaram o quê? Mares, rios, chuva. Os elementares do ar, vento, tempestade. Os elementares do éter, aonde compreende as formas de pensamento. Sua, minha. Fica aqui, ó. Aqui em cima, aqui, no planeta, entendeu? Em torno do planeta. Por que existe tempestade? Porque o planeta Terra é uma forma de autoproteção. Quando acontece a tempestade, ele está fazendo com que essas formas de pensamento se espalhem. Assim como o cocô da Terra é o petróleo. Então o petróleo nunca vai acabar. Então aquela conversa de políticos que o petróleo vai acabar, que o petróleo vai acabar, tudo mentira. Isso é mentira. Entendi, obrigada. Tá bom, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais uma, Tertius? Vamos lá. Você escutou o vídeo lá, né, que eu te passei? Como esse daí, tem mais um monte. Então é assim, você entendeu como o pessoal vê vocês lá, né? Você viu? Inclusive, se você me permite mencionar algo daquele áudio, de cara, quando eu comecei a fazer aquela outra escola, curso básico é método Silva escarrado. Método Silva de controle mental. Pois é. E nenhuma pergunta que eu estou fazendo aqui tem a ver com o método Silva. Na essência. Eu sei. Vamos lá. Traumas ancestrais. Quanto isso influencia em nossa vida? Ó, escuta. Só para o pessoal ouvir, ó. Explicou o motivo para mim, para os alunos questionaram, cada um falou uma coisa, está faltando muito, está chegando atrasado, que era uma verdade, mas segundo as regras da escola, falaram para mim que eles eram o dono do Dr. Celso, que eles eram o dono de... Mas eu não queria mais, nunca mais voltar, né? Já estava decidido, né? Que eu estava suspeito, que para eu retornar um dia tinha que procurar um deles que estavam lá na sala com uma nova mentalidade. Eu ainda perguntei se a nova mentalidade é concordar com tudo com vocês. Eu chamei eles de injustos, enfim, falei um monte. Eles pediram meu crachá, eu falei que não ia dar, que tinha pago o crachá. Enfim, essas coisas, eles falaram que era mais ou menos isso, entendeu? Tem que concordar com tudo. Eles falaram para mim que eles eram o dono do Dr. Celso, que eles eram o dono de Jesus Cristo.
Assim, é ridículo, cara. Assim, é patético. Tenho dó dessas pessoas. É, pessoa do 4,5 da Provida, diretor. Não tenho raiva, não. Tenho... Aonde vocês se meteram? Vocês não têm noção. Enfim, fala. Pois não, Tertius. Então, quanto traumas ancestrais de vidas, não só de vidas passadas. Ah, tem outra parte boa. Quanto... Desculpa, tá? Desculpa. Vai em frente. Tem outra parte que é boa também. Eu esqueci de mostrar. Minha esposa fica doida quando eu faço isso. Ó, ela não suporta que eu faça isso. É verdade. Ela não gosta. Gostei do positivo, Márcio. Ela fica... Você não tem noção. Aí o que foi acontecendo, eu estou falando de acidente. Mentalidade, eu ainda perguntei se nova mentalidade é concordar com tudo com vocês, os céus, quer dizer, eu conheci lá, fui até o curso 4,5, não, 4. Estava no final do 4, para ir para o 4,5, faltava acho que umas 2 aulas para ir para o 4,5. Esse aqui eu não mandei para ele. Esse aqui eu não mandei para você. Não. É. O que você me mandou, inclusive, chegou no fim, dá a entender que há continuidade, mas não... Se tivesse uma justificativa, né? Como que era? Não contaria. Às vezes foi justificável, eu justifiquei. Quando não tinha justificativa, foi por vagabundagem, eu assumo isso. Hã? Eu justifiquei. Eu acho que eu não estourei, mas eu também não contei, enfim, eu não criei confusão. Eu fui para uma outra turma, mas aí também eu estava de saco cheio, saí, cara. Saí, pensei, puxa vida agora, né? Não era esse aqui, cadê o outro? Será que eu não coloquei o outro? Ah, acho que o outro eu não passei. O outro eu não passei para ninguém. Não, não passei para ninguém. Eu não passei para ninguém. Ah, é verdade. Obrigado aí pelas dicas. A gente, falei mais uma vez, obrigado pelo convite, por deixar. Quer ver? Aí ele me emprestava lá o espaço. E aí ela foi para lá comigo. Cimento, que para mim, imagino para você também, é totalmente distorcido. Totalmente... Seria uma mescla, por exemplo. Quem que consegue atingir hoje o jovem? São os coaches. Olha o plano deles. Conhecimento é uma porcaria. Mas mais ou menos só motivação. Não leva a lugar nenhum. Tem que ter motivação também, mas ele só tem isso. E as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, só que aí aquele entendimento do conhecimento, que para mim, imagino para você também, é totalmente distorcido, totalmente quadrado, totalmente limitado. Né? É um absurdo, eu não consigo frequentar para uma igreja evangélica. E olha que eu escuto muita música evangélica, música gospel, eu adoro, mas às vezes até a letra me dói, entendeu? Mas eu tenho que ter a boa intenção das pessoas. Né? Mas eu me emociono com muitas dessas músicas. Agora, não tem como o entendimento, isso é terrível, né, cara? Mas seria uma junção disso, pegar o entendimento que você tem, ou que eu tenho, né? Mesclar com um sistema de ensino de coaching, de evangelismo, que você consegue atingir um público jovem, que é esse público que pode mudar o mundo. Ex-aluno, então, ex-alunos da escola é lixo. Bota isso na cabeça. 99, lógico, tem gente boa. Tem amizade até hoje com gente da Provida, da Saint-Germain, desse outro grupo, da Essânia. Tem gente boa. Mas 99% é lixo. É porcaria, é o pior lixo que tem na face da Terra. Não tem lugar que tem lixo pior. Vai encontrar gente melhor no presídio. Entendeu? É lixo com um pouco de conhecimento. Isso que é pior ainda. O lixo, quando não tem conhecimento, é uma coisa. Agora, o lixo, quando tem um pouco de conhecimento, ele fica pior ainda. Essa gente é perigosa, cara. Perigosa, gente ruim. Entendeu? Você trabalhar com esse... O pessoal já está estragado, já está cheio de vícios. Então, tem que começar com um novo público. Novo público. Entendeu? É um novo público.
Agora, ficar trabalhando com ex-aluno, eu sei que você tem alunos que não vieram de lugar nenhum, começaram com você do zero. Isso aí você tem que tentar manter o máximo possível. Vou continuar aqui embaixo. Entendeu? Entendeu? Você coloca a tua vida na mão de pessoa assim, cara. Isso que eu não entendo. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Você fica... O consolo é que não estávamos sozinhos. É. Enfim, vamos lá, pergunta, Tertius. Segurei isso daqui durante 4 anos. Eu não mostrei para ninguém durante 4 anos. Vamos lá, fala. Questão de ancestralidade. Isso está me cheirando a ser espiritismo, hein? Não. Não? Não. Tem a ver com leituras que eu faço e um livro que eu descobri faz algum tempo e o título é Isso Não Começou Com Você. Então, eu discordo. Isso começou com você. Ou seja, nós não recebemos nada herdado, construído por nós. Eu penso que sim. Senão seria injustiça. É o princípio da injustiça. Como que você pode receber uma coisa que não é sua? Como que você pode tratar uma coisa que não é sua? A nossa constituição genética demonstra isso. Logo, eu não estou consciente de quem eu sou. Se eu estivesse consciente de onde eu vou nascer e qual é a carga genética que teria lá, é lá que eu não vou. Eu vou escolher aonde eu vou. É lá que eu não vou. Exatamente. Então é assim. Então nega o princípio do consciente e nega o princípio da consciência. Logo, reforça o princípio do instinto. Sim. Faz sentido. Todo. Finalizamos por hoje? Está satisfeito com a resposta ou não, Tertius? Sim. Eu te contei do Isaac, né? De Jundiaí, do curso 3, que veio aqui, fez todas as perguntas que ele queria, falou que era bonzinho, que ia ficar, que não sei o quê, que jurou de pé junto, que não, pode confiar em mim. 2, 3 meses depois foi embora. Mas não tem problema, eu vou responder todas as perguntas e vou continuar respondendo todas as perguntas, tá bom? Mesmo sabendo que você é um ex-maçom ou maçom? Você é ex-maçom. E ex-Rosa Cruz também. Eu sei. Eu já sei, Tertius. Então tá bom. Não tem problema. Vamos em frente. Obrigado, gente. Até amanhã às 8. Gabriela, todos os dias o link é o mesmo. Todos os dias, 8 horas, nós temos discussões ou conversas como essa. Tem dias que tem tema, tem dias que não tem. Então, é assim, sinta-se à vontade para convidar quem você quiser, ou só você para participar e trazer qualquer tipo de pergunta que você queira. Tudo bem. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite e fique em paz. Boa noite.